abençoar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Eu vim aqui numa consagração, sempre um instantinho só, querido. Eu preciso agradecer ao Senhor por esta oportunidade e eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Estive aqui numa consagração, recebi de Deus tremendamente do início ao fim, porque verdadeiramente o Senhor está neste lugar. E desde o momento que entrei por essas portas, já senti a presença do Senhor. Eu quero agradecer esse ministério, ao irmão Elias, a sua família, a sua esposa, ao pastor dessa igreja, por ter me chamado para estar aqui pregando a palavra do Senhor. Como ele mesmo falou e eu disse, não sou pregadora, mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração eu vou falar, amém? Então deixa o Senhor trabalhar, porque Ele já tem trabalhado em nosso meio. Sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel. Eu em casa, eu estudei uma palavra. E cheguei aqui e o Senhor, falei, Senhor, se for, confirma. Mas também se não for, o Senhor fala comigo. E Deus, Ele mudou tudo. E Deus, Ele sabe como Ele faz, amém? A minha família não está aqui, meu esposo e minhas filhas. Hoje tem uma cantada de Natal lá na igreja. E eles precisaram ficar lá na igreja, né? Aí eu falei, fica aí, as crianças não quiserem vir comigo. A minha nenenzinha só tem 1 ano, então quis ficar lá, amém? Fica de pé, querido, vamos ler em nome de Jesus. Uma palavra bastante conhecida e eu sei que o Senhor Ele renova sobre as nossas vidas a cada manhã e a cada dia. Ezequiel 37. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor Ele tem grandes coisas a fazer em nosso vida através desta palavra, porque eu preciso também, amém? Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei, como me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, sendo glorificando o nome do Senhor. Porque eu sei que através desta palavra o Senhor já começou a fazer milagres. Aleluia! Palavra conhecida a respeito de vários secos. A palavra do Senhor levou Ezequiel aquela visão, aquela imagem terrível. Imagino eu. Imagina você dentro, digamos, de um cemitério, no qual as copas estão todas reviradas e os ossos secos e revirados. Aqui, a gente pode imaginar que os ossos, como fala a palavra, não estavam cada um no seu lugar, mas estavam todos revirados. Era braço para um lado, era perna para o outro, tudo fora do lugar. Nada estava no lugar. E aqueles ossos sequíssimos, quer dizer, já estavam desmanchando talvez, imagino eu. Mas o Senhor, o Deus de milagre, o Deus fiel, que opera na minha e na tua vida, para Ele isso não é nada. E aí Ele pergunta para Ezequiel: olha, pode esses ossos reviver? Pode ser algo acontecer neste lugar? E eu quero começar a perguntar para mim e para você nesta noite. Eu não sei como é que você está, não sei como é que você entrou, não sei qual é a área da sua vida que talvez esteja igual a esses ossos. Igual a esse vale, seco, sem vida, bagunçado, revirado, aleluia, tudo fora do lugar. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus que fez o milagre, Ele está aqui nesta noite.
Aleluia. Então eu pergunto a você, e você pergunta para o Senhor, Senhor, só tu sabe. Às vezes, no momento da nossa vida, que a gente se encontra, que a gente fala, Senhor, nessa situação, só o Senhor. Nessa situação, só o Senhor pode fazer milagre. Talvez você tenha tentado todas as formas, de todo jeito, mas neste milagre, só o Senhor ele pode fazer. E aí, Ezequiel começou a viver, o Senhor começou a falar para ele, mostrar para ele. E aí, falou o Senhor para ele, começa a profetizar. Começa a liberar palavras de profecia a respeito desses ossos. E aí ele começou a profetizar naquele vale. E aí os ossos que eram ossos começaram a ver ruídos naquele lugar. E quando ele profetizava, o milagre estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, querido. Eu já consigo ouvir ruídos neste lugar. Eu já consigo ouvir ruídos de milagres do Senhor na minha vida. Eu já consigo ouvir ruídos do Senhor, sabe, trabalhando na vida, na área que você precisa. Aleluia. E assim começou a acontecer. Os ossos começaram a se juntar, cada osso no seu osso, e aí foi virando carne, foi virando nervo, e conforme ele profetizava, os barulhos iam acontecendo, e eu imaginei Ezequiel orando e ouvindo tudo aquilo ali, e ficando assim, Senhor, assim vai ser eu e você. Quando o Senhor, ele começa a operar, quando o Senhor começa a soprar o Espírito dele, aleluia, ainda que haja ruídos, ainda que esteja tudo fora do lugar, o Senhor começa a trabalhar. Sabe por quê? O nosso Deus é especialista nisso, é especialista em colocar tudo no lugar. Talvez você olhe assim e imagine, mas por onde vai começar? Como é que vai ser? Não sei onde vai ser, Senhor, mas o Senhor é aquele que faz o impossível. Da onde você não imagina, ele vem e faz o milagre. A gente pensa assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Ah, Senhor, vai ser assim que vai acontecer. Aleluia. Nós queremos até mesmo que aconteça dessa forma. Mas como é milagre, querido, é coisa que é impossível olhar nos olhos humanos. É coisa que o homem e a mulher possam olhar e dizer, só o Senhor pode fazer isso e fez. Aleluia, assim foi. Então nesta noite, querido, eu não sei como é que você está, mas eu sei que o Senhor, o Deus de milagre, que operou neste lugar, ele opera na minha e na tua vida hoje. Ele traz o impossível, ele traz a existência, aquilo que não existe. Às vezes nosso problema, sabe qual é? Fazemos campanha, profetizamos, o pregador vem, profetiza, aleluia, o levita vem, profetiza na sua vida, você crê, tem convicção que vai acontecer, mas quando chega lá fora, as coisas vão acontecendo, aos nossos olhos, às nossas vistas, parece que não vai acontecer, e aí você desanima, aí você larga, aí você para de acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Querido, o Deus que te fez promessa, ele vai cumprir. Ele é fiel, ele vela pela sua palavra, e se foi ele quem falou, e foi ele quem te disse que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, Deus. Aleluia. Me fala para Daniel orando, clamando ao Senhor, e aí Daniel orando, propôs o seu coração alto, e na demora de 21 dias, mas ele não cessou de clamar ao Senhor. Ele continuou insistente, clamando ao Senhor, orando, e para aquele propósito. E o Senhor enviou hoje. Aleluia, que não consegue chegar a Daniel uma resposta. E o Senhor enviou outro hoje para pelejar e propor a vitória de Daniel. Aleluia. E aí chega Daniel e fala para ele: o Senhor, desde o dia que você aplicou o seu coração, ele já vinha com a resposta. Então, querido, creia. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei o que o Senhor te revelou. Quantas vezes estamos orando diante do Senhor e o Senhor nos mostra algo que vai acontecer, sabe? E a gente enche nosso coração porque o Senhor prometeu algo, nós vamos acontecer. E às vezes é assim, ó. Cada osso no seu osso, criando carne.
é assim gerando, é assim, sabe, às vezes devagar, mas o Senhor está trabalhando. A gente pensa assim, o Senhor não está falando, tanto tempo que Ele falou, não fala mais. Ele trabalha no silêncio. Você não precisa chorar para ouvir, você precisa confiar e saber que Ele é Deus. E que Ele faz. O nosso dever é confiar no Senhor, é descansar no Senhor. E às vezes é difícil, é verdade, é difícil. Mas precisamos ter fé, crer que o Senhor que prometeu, Ele faz. Ele faz, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, não importa como, de que jeito. O que importa é que Ele vai fazer. Aleluia! Como fez neste lugar. Querido, nessa noite você consegue ouvir, crer que o Senhor está soprando o Espírito dele. Aqui vale. Aleluia. Aqui você professor desse vale. E agora o ruído está nesse lugar. E começou a ser gerado um milagre. Você consegue ouvir nesta noite o ruído do Senhor está acontecendo? Você consegue ouvir o ruído que o Senhor está fazendo para que nada vai acontecer? A vezes você fica bagunçado, mas não deve essa bagunça, querido. O Senhor está fazendo um lugar. É Ele que manda. Às vezes a gente quer colocar, a gente quer arrastar, quer fazer, com a nossa mão, com a nossa vontade, porque é o Senhor que tem que fazer. Como foi falado aqui, aquilo que é eu e você podemos fazer, nós temos que fazer. Mas tem coisas que só o Senhor pode fazer. Não adianta queremos fazer. Se nós fizermos, vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar o agir de Deus. Vai atrapalhar o poder de Deus. E a glória, a honra é dele. É por isso que ele vai fazer. Aleluia. Então, deixa Deus trabalhar. O seu trabalho é profetizar. O seu trabalho é dizer, Senhor, eu creio. Eu creio na minha família transformada, liberta. Eu creio na porta de emprego aberta. Eu creio na minha cura. O seu dever é profetizar. É liberar palavras de Deus. Aí os olhos não vejam. Glória a Deus. Aí você não consiga ver. Profetiza. Profetiza que a mudança vai acontecer. Profetiza que o milagre vai acontecer. E cada dia que você está profetizando, o milagre vai acontecendo. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Eu me espelho muito em pessoas que estão ao meu lado, que o Senhor coloca ao meu lado. E eu aprendo muito. E uma certa vez uma missionária falou para mim, Solange, você tem que orar. Eu não era nem casada. Ora pelo seu casamento, ora pelo seu esposo, ora pelo ministério do seu esposo. Ora, vai orando. Aquilo que o Senhor coloca no teu coração, você vai orando. E eu não tinha, queridos. Eu não tinha esposo. Não tinha. Mas aí eu aprendi. E aí eu comecei a orar, eu comecei a profetizar. E até hoje eu faço isso. É verdade que às vezes as tribulações vêm, as adversidades vêm, para queremos parar, para queremos neutralizar, para nos fazer calar. Mas continua perseverante. E hoje eu tenho uma família, eu tenho meu filho, minha Glória filha, a Deus, aleluia. e meu ministério, continuo orando. Então é assim que Deus faz, você não precisa ver. Aleluia. Você precisa crer e profetizar, liberar palavras de bênção, de vitória. Porque Ele é fiel, Ele é quem faz, Ele é quem trabalha na tua vida. Aleluia. Então, amado, profetiza. Eu não sei qual é a área que você precisa. Eu não sei o que você tem buscado diante do Senhor. Talvez você fale assim, irmão, mas até hoje eu tenho buscado, já faz sei quantos anos. Aleluia. Caleb, ele esperou 40 anos. E agora você vai falar que no dia que aconteceu o milagre, que ele recebeu a herança, concorda? O coração dele se encontrava no mesmo jeito no dia que foi feita a promessa. Precisamos disso hoje. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá um coração, nos dá um Senhor, perseverança. Precisamos disso, querido. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias se esfriarão, a fé caiu também. E precisamos perseverar, precisamos buscar nisso em oração. Porque os dias são maus. Mas o Senhor quer dar vitória na minha e na tua vida. E se o Senhor colocou esta palavra no meu coração, é porque há áreas da minha vida, há
nome de Jesus, creia, querido. Porque Ele é fiel. Amém? Essa foi a palavra que você colocou no meu coração, querido. Ore por mim, ore pela minha família. Porque necessitamos da graça do Senhor e da bênção do Senhor a cada dia. Amém? As palmas do Senhor. Amém, querido? Querido, eu quero orar nessa noite. Tem um mistério para acontecer aqui neste lugar. É algo tremendo. Você crê nisto? Você crê? A gente vê nessa noite em nome de Jesus. Tem coisas que não se explicam. Só glorificar. Tem coisas que não se explicam, só glorificar. Meu irmão, não queira pedir explicação, só glorifica. Fala para ele, então dá uma glória nessa noite. Ezequiel recebeu porque obedeceu. Se Ezequiel obedeceu, então obedeça também, dá uma glória nessa noite. Então eu quero orar, querido, neste lugar. Feche os olhos nesse momento. Oh, Espírito Santo de Deus. Quero pedir ao nosso irmão servir. Nosso obreiro servir para estar fazendo essa oração nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia! Tu és soberano, Jesus. Ore, ore. Louvado seja Deus. Fechando nossos olhos, invocamos aquele que tem poder de fazer os ossos secos ressuscitar. Tu és soberano, Jesus. Ressuscitar quem está morto é fácil até. Como foi falado hoje, talvez coloque algumas adrenalina, vai trazer algum fôlego de vida. Mas depois que virou ossos, aqueles ossos todos espalhados, a cabeça já não sabia mais onde estava a perna, aonde estava o braço. E enquanto a Solange ministrava, o Senhor me dizia que tinha que haver união. Porque só poderia reviver se houvesse união. Porque a cabeça tinha que encontrar o tronco do corpo. O tronco do corpo tinha que encontrar o verdadeiro braço, a verdadeira perna. Então tinha que haver união. E isso quem tem que buscar é eu e você. Eu tenho que buscar o relacionamento de união com a Albisa, com a Solange. Eu tenho que procurar. E nessa noite, aleluia, agora nós estamos com nossos olhos fechados. Nesse período de oração, perguntando ao Senhor o que eu tenho que fazer para me encontrar você. O que eu tenho que fazer para me chegar até o Elias? O que a Albisa tem que fazer para chegar até o Stella? O que você, igreja, tem que fazer para chegar até o céu? Aleluia! Porque querer é perna, mas quem abraça é braço. E quem sustenta o corpo é o tronco. E quem usa a sabedoria é a mente. Aleluia, Deus. Então nessa noite Deus está requerendo de nós a união. É, Jesus. Como me unir com um corpo doente? Como me unir com um braço só, se o outro já se foi? Como me unir, aleluia, com uma perna se a outra já se foi? Mas o Senhor disse que é melhor entrar manco no céu do que
É, Jesus. Deus, a tua palavra diz que o bem vai dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Deus, vida em abundância. Não é corpo parado, não é mente parada. Deus, nós queremos nos unir nessa oração. É, Jesus. Oh, Espírito Santo, acende agora o nosso entendimento. Acende, Pai querido, a nossa lamparina. Deus de poder e glória, Tu pode nos chamar a qualquer momento, Pai. Deus, e nós queremos saber. Nós queremos estar de pé, ó Pai. Mas, Senhor, muitas vezes nós nos encontramos nesse montulho, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, Tu tem o poder no céu e na terra. Senhor, a tua palavra me garante que era necessário o teu filho morrer para que o Consolador viesse. Deus, eu como igreja, eu clamo o Consolador nessa hora. Deus, eu como igreja, eu clamo o teu Espírito Santo nessa hora. Deus, eu como filha, não como mais serva. No Senhor, como filha, eu te clamo, Pai. Deus Santo, Pai, Deus, nesse momento a tua igreja não se encontra em condições de Ezequiel, mas se encontra na condição dos ossos. Deus, nós somos ossos, Pai. Precisamos nos encontrar. É, Deus. Mas, Senhor, o teu Espírito está aqui É manifestando. o teu santo nome, Jesus. Que é só sinal de nós podermos profetizar. Faz todos os pedidos. Eu queria pedir à igreja, coloca a mão na tua cabeça agora e profetiza. Ó Deus. Liga um dos ossos que o Senhor te deu. Que é a casa. Coloca a mão na tua cabeça e começa a profetizar. Começa a dizer o nome do Senhor. Aquilo que tu rejeita. Aquilo que você não quer mais. Entendimento cada vez mais. Deus Santo. Palavra. Diga que você não quer mais. Meus Você lábios. não quer mais. Eu rejeito, eu não quero. Para abençoar os alunos, Pai, da Deus, que vem aprender a tua Diga pro palavra. Senhor aquilo que você não quer mais. Ó Deus, Lembra e diga pro Senhor aquilo que tu não quer mais. Lembra e diga pro Senhor aquilo que tu não quer mais. Senhor, a igreja não tem condições, mas tu tem. Pai, nesse final, Força, diga aquilo que você não quer mais. Chega de dizer ao Senhor aquilo que tu não quer mais. Que você rejeita na tua vida. Adolescente, diga pro Senhor aquilo que você não quer mais. é Jesus. Hoje é noite de rejeição. Seja o teu santo nome. Hoje é noite de rejeição. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, continua trabalhando na tua igreja. Um minutinho de glória. Abre tua boca e glorifica a Deus. Aleluia, Um minutinho de glória. Diga pro Senhor. Senhor, tu é amante da minha alma. Diga pro Senhor, Senhor, eu estou apaixonado por ti. aleluia, Jesus. Diga pro Senhor, Senhor, eu preciso do teu abraço. Senhor, eu preciso de você, ó Pai. A igreja não entendeu o que você diga pro Senhor agora, mas tudo Ó Deus, glória.
possamos estar Senhor Deus, continua trabalhando. falando das boas novas, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Oh, Deus. Continua, está aqui no meio. E ele pode fazer
Como a palavra do Senhor diz, o Asaf, o salmista Asaf, ele tentou compreender Deus, ele desistiu. Porque a loucura estava chegando sobre ele, por ele tentar entender Deus. Não querer entender Deus. Deixa Deus ser